o judiciário bem refratário. O Moro sai do governo. Na época, não sei o que, se o Guedes saiu, o governo acabou. Então, quantas e quantas bolas divididas? Imagina, o cara tá numa posição que tá vendo a sua própria base de apoio falando, se o Guedes saiu, o governo acabou. Ela fala, mano, meu discurso, acho que o Guedes tá errado, acho que você não sabe nem o que tá acontecendo aqui, vocês deviam estar me apoiando pra gente fazer isso daqui, tirar do papel, e vocês estão falando que se o cara sai, o governo acaba? Então, assim, essa autocrítica ela deveria ser feita independente do próximo presidente, que quer que seja de direita, seja de esquerda, entender mesmo o que se passa. Entender. O governo eleito é o governo eleito. Às vezes, os ministros, né, por exemplo, o Salles, ele sai no final do dia, por quê? Porque começou a ter toda uma investigação lá no caso da Madeira, etc, tudo mais, e você vê que começou a se gerar um cerco judicial contra o Salles. E o próprio Salles falou assim, irmão, sabe, vou tentar baixar a temperatura. Não é assim, não, vou te jogar o não, para ver se tentava assim reduzir, e por pura maldade da imprensa e da galera aí querendo perseguir o Salles a todo custo. Então, o cara sai, o governo vai acabar por causa disso? Óbvio que não. E com certeza, qualquer governo vai ter algum ministro que vai falar alguma coisa meio que indevida, e por causa disso ele vai tentar ser perseguido, e aí? Se o presidente precisar demitir esse cara, não porque ele quer, mas para preservar o governo como um todo, ou até para deixar esse cara se defender em liberdade com menos holofote da imprensa, apanhando menos, politizando menos o caso dele. Se a gente for ficar vendo tudo como se fosse uma traição, sem tentar entender o que aconteceu, fica perdido. Sim. Aí ninguém presta no final do dia. Tem que tentar compreender, tem que se politizar sobre os temas. É o exemplo que a gente deu da Lava Toga, daqui a pouco, falando da CPI, o que é uma CPI. Não é porque você acha que o nome é CPI da Lava Toga, que ela no final do dia vai ir para cima do que você quer que vá. Não é assim que funciona. É entender, cara, entender o momento que o Brasil vive. CPI começa de um jeito e termina de outro, né? Pois é. Kim, você já viu uma matéria sua, você deve ter visto, né, no Metrópole, falando que você recebia material da ABIN paralela para fazer os dossiês. Você já viu isso aí? A matéria do Metrópolis tem informação que nem o documento da Polícia Federal tem. Rapaz, isso é bom. O cara que não era nem da ABIN, era uma pessoa, um civil comum. O cara fez um documento com matérias de internet, prints de internet. O cara fez um PDF com isso. Me mandou um link na DM do Twitter e eu falei, pô, sensacional. Acabou. Não tem nem mais nenhuma outra conversa em nenhum outro momento com esse cara. Não tem. E aí sabe? Já não era ninguém ligado o cara é informação de internet, é uma pessoa civil. Nem a Polícia Federal conseguiu afirmar o que o Metrópolis afirmou, cara. Você pensa em processar esses caras, assim? Já pensou? Não. Aqui, no final do dia, não vai dar em nada. Processar isso não dá em nada. Não dá em nada. O mesmo Metrópolis que me chama de blogueiro, quando é do interesse, e me chama de jornalista e trata meu vídeo como documentário quando eu tava lá expondo o passado de Moro e Dallagnol. Sabe? É isso, cara. Mais uma mídia enviesada que a gente tem aqui. A galera já sabe quem é a mídia tendenciosa aqui também. Pô, eu quero te perguntar mais uma coisa, então. Qual que é o passado do Dallagnol? Do Moro a gente sabe, né? O Dallagnol, assim, eventos que acho que dá pra mostrar o passado dele. Dallagnol era o cara que em uma das mensagens da Vaza Jato tá conversando com o Carlos Lima, falando, o Cláudio Dantas aqui perguntando que é o nosso candidato a PGR. Aí o Boquita lá, que é o Lima, fala, é o Mário Nicolau. O Mário é o Mário Bonsalha, que inclusive é o nome que o Moro tentou emplacar na PGR em 2019, e o Nicolau é o Nicolau Dino. Esse sobrenome é conhecido, né? É irmão do ministro Flávio Dino. Sim. É amigo do Deltan Dallagnol. O Dallagnol é o cara que conversava com Bruno Brandão, da Transparência Internacional, organizando aí como colocar suas pautas para andar para frente, e diálogos do tipo, temos que pegar aqui o apoio do Pedro Abramovay, que é o homem dos Soros do Brasil, João Moreira Salles, que é o meu publisher da esquerda, Sakamoto, etc. Mas a gente consegue avançar com as coisas. Aí você fala, mas como assim? Depois pesquisa na internet uma matéria assim, Deltan Dallagnol, depoimento forjado. Vê lá o que tem sobre isso. Vê lá o que tem ligado ao depoimento forjado. Sabe, é história atrás de história que você bota a semana na conta e fala, meu Deus do céu, velho. Esse aí é o grande defensor da direita. Era o cara que validava essas próprias teses. Quando
O Carlos Lima até escreve um texto no Estadão, falando no Gabinete do Ódio, ele bota pra frente. O Felipe Moura Brasil também, com a matéria do blogueiro de crachá, ele coloca pra frente. É o cara do vamos descolar do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Tanto no Dallagnol agora, evento recente, no 7 de setembro, ele inventou e foi feito, estava sendo construído um acordão, olha só, para trocar em vez de para não ter impeachment do ministro, em troca da anistia aos presos do 8 de janeiro e Bolsonaro. Olhando para o Brasil hoje, a direita sequer tem números suficientes para emplacar o presidente do Senado. Tem alguma chance de você fazer um acordão? Se você não tem número para fazer o impeachment, como é que alguém vai fazer um acordo com quem não tem o que oferecer? O Deltan Dallagnol fez isso daí, agora, período eleitoral, da eleição. Então, acordão aqui. E aí ele usa uma matéria do Cláudio Dantas. Ficou tão feio que o Cláudio Dantas veio a público desmentir, falou que estão distorcendo minha matéria, mas o Dantas não teve, né, a boa vontade de falar que foi o Deltan Dallagnol. Agora, no passado, tá lá registrado a fake news do Deltan. E, de forma assim curiosa, ninguém da direita se deu o trabalho de rebater, né? Ninguém da direita deu o trabalho, caso ninguém quis rebater a questão da fake news do Deltan Dallagnol. Só no Instagram dele, cara, acho que foi quase 2 milhões de visualizações numa coisa dessa. Pra não falar que teve, eu lembro que o Alan dos Santos veio falar que é maluquice total, que não tem nenhum número, né, que possa mostrar que a direita teria força para provocar impeachment, logo não tem como ter nenhum tipo de acordão nem nada. Uma das pessoas que rebateu essa questão, e eu acho que é do Zap. Carlos Bolsonaro também falou sobre isso, mas no restante... Esse é o Deltan Dallagnol, grande procurador aí. Você é contra a Lava Jato também, Kim? Contra a Lava Jato, assim, porque é aquele tema que requer, né, uma explicação maior. A Lava Jato, ela fez muitas coisas importantíssimas. Você tem que combater a corrupção, isso é óbvio que tem que combater a corrupção. Mas tiveram coisas que talvez não se deram da maneira como se deveriam. O Moro está lá numa matéria da Vez de 2017, um julgamento que envolve o Zucoloto e o Rodrigo Tacla Duran. Cara, eu acho que a matéria fala que o Ministério Público esqueceu de anexar uma certidão, por isso que o Moro não se declarou impedido. Só que o Zucoloto é padrinho de casamento do Moro. Foi sócio da Rosângela. Quando o Moro se filiou até no Podemos, depois no União Brasil, o Zucoloto estava lá. Assim, eu não acho que precisava de uma certidão para o Moro se declarar impedido. Sabe? Sim. Sim, tem algumas coisas ali ao longo que você para, você dá uma olhada assim nos casos e fala, pô, peraí, eu tenho uma tese às vezes maluca que não existiria Lava Jato se não fosse o Moro. Porque o Alberto Youssef, ele não apareceu na Lava Jato. O Alberto Youssef já aparece no escândalo do Banestado. E ele fechou uma correlação premiada na Banestado. Aí como são as coisas, né? Ele fechou um acordo, delatou vários doleiros, aí saiu no Chafarol da Colina, acho a pressão que veio depois, que prendeu esses doleiros todos, e o Alberto Youssef continuou de boa. Ok. Ele não ficou de boa, né? Porque todo mundo viu que ele continuou trabalhando tanto que ele foi pego na Lava Jato de novo. E se você prende vários... Imagina, um doleiro fala todo mundo que tem que ser preso. Aí você prende todo mundo e esse cara fica livre, você meio que entregou o monopólio da doleiragem pro cara só. E aí o curioso disso, você já assistiu aquela série O Mecanismo no Netflix? Sim. O Celton Mello é o Gerson Machado. É um delegado que realmente existe. Tem o vídeo da audiência do Gerson Machado falando pro Moro. Isso antes da Lava Jato, que o Alberto Youssef não entregou tudo, que não era para ter dado a delação para ele. E assim como você viu na série O Mecanismo, que o Celton Mello foi tido como doido e falou que ele que estava perseguindo o Alberto Youssef, isso aconteceu na vida real. Então talvez se o Moro tivesse prestado atenção no Gerson Machado, realmente tivesse dado o verdadeiro enquadro que o Youssef merecesse, o Youssef não estaria solto, não teria tido a Lava Jato. Caralho, velho. Que doideira. Pô, é isso. Obrigado. Obrigado mais uma vez aí pelo papo. Pedi aí a galera